Não tem como fugir, o tempo todo a gente tá sendo bombardeado por vídeos e posts sobre mentalidade forte. Sempre tem um cara de sucesso todo fitness, com a vida organizada e sorriso perfeito mandando a real pra você. A diferença entre os vencedores e os perdedores é mentalidade. É só mudar o mindset que sua vida muda. O que no fundo toda essa galera quer dizer é que você só não tem sucesso e quebra na primeira dificuldade porque sua mente é fraca, porque você não tem disciplina, você não sabe lidar com pressão. E aí você fala, é isso mesmo, agora eu vou virar essa máquina mental, baixar vários aplicativos de meditação, comprar livros sobre estoicismo e começar a acordar às 4 da manhã. No começo você tá focado, inabalável, saiu da Matrix pô, mas 2 semanas depois você tá surtando porque derramou café nas calças e procrastinando no TikTok em vez de resolver os problemas. Quem nunca, né? A gente começa se sentindo o próprio protagonista de filme motivacional, mas na primeira pressão real se desmonta todo. E nessa hora você pensa, caraca, eu realmente não tenho mentalidade forte mesmo. Não consigo lidar com nada. Vem aqui, deixa eu te contar um segredinho. Essa galera que vende curso de mentalidade forte dizendo que é só questão de técnica e mindset, eles não entenderam porra nenhuma do que é força mental de verdade. Durante anos eu tentei bancar o forte, fingir que tava tudo sob controle, mas por dentro era outra história. E olha, não foi nenhum curso milagroso ou técnica revolucionária que me tirou desse buraco. Foi uma jornada difícil até eu finalmente entender que eu estava pensando sobre força mental de um jeito completamente errado. Hoje em dia eu consigo lidar com pressão, conflito, rejeição e fracasso de uma forma muito mais saudável. Mas falando sério aqui, essa transformação não teve nada a ver com as baboseiras que vendem por aí. Como é que normalmente as coisas acontecem? Você tá lá tranquilão, na sua zona de conforto, fazendo suas atividades do dia a dia, aí do nada a vida te dá um tapa na cara. Você é demitido, termina um relacionamento, perde alguém importante, recebe uma notícia ruim e toda aquela força mental que você construiu desaparece como fumaça. Força mental não é fingir que tá tudo bem quando não tá. Não é ser um robô sem emoções. E principalmente, não é uma casquinha que você coloca por cima dos seus problemas esperando que eles desapareçam. Se tudo dependesse só de técnicas de respiração e mantras motivacionais, não existia depressão no mundo. Era só meditar que passava. Não existia ansiedade, era só pensar positivo. Você já teria superado todos os seus traumas e eu já teria arrumado minha vida emocional completamente. Entenda uma coisa, essa força mental que o pessoal prega, essas técnicas milagrosas, elas funcionam só quando você não precisa delas de verdade. Quando a tempestade chega, você percebe que construiu um castelo de areia. E se eu te dissesse que a verdadeira chave para a força mental está na forma como você lida com a vulnerabilidade e não com a forma como você a evita. Viktor Frankl, um psiquiatra que sobreviveu aos campos de concentração nazistas, fez uma descoberta que mudou completamente nossa compreensão sobre resistência mental. Ele percebeu que as pessoas que sobreviviam aos horrores dos campos de concentração não eram necessariamente as mais fortes fisicamente ou as mais otimistas. Eram as pessoas que conseguiam encontrar significado na própria dor, que não tentavam evitar o sofrimento, mas que conseguiam transformá-lo em algo que fazia sentido para elas. E por que eu tô contando essa história? Porque se você não souber lidar com suas próprias vulnerabilidades, com seus medos, com suas fraquezas, como você vai ter força mental quando a vida realmente testar você? Como você vai ficar firme quando a tempestade chegar se você passou a vida inteira fugindo da primeira garoinha? Se você não tem força mental própria baseada na sua própria experiência de dor e superação, a sociedade vai enfiar a mentalidade mais frágil possível na sua cabeça. E esse é um dos maiores problemas da atualidade. A nossa ideia de força mental vem sempre do exterior. A gente vive num mundo que tenta enfiar goela abaixo o que significa ser mentalmente forte. Os algoritmos te bombardeiam com conteúdo sobre produtividade tóxica e positividade forçada. Todo mundo tem uma opinião sobre como você deveria reagir às dificuldades. Mas nesse vídeo, minha missão principal é te ajudar a descobrir o que realmente significa força mental para você. Entenda uma coisa, você nunca vai ser mentalmente forte enquanto você estiver tentando ser forte do jeito que os outros acham que você deveria ser. Se alguém tá te forçando a superar logo suas dores, a ser positivo o tempo todo, isso não é força mental. São forças externas controlando como você deveria se sentir. Para encontrar sua própria força mental, a primeira coisa a se fazer é parar de fugir do que te assusta. Visualize as situações que mais te causam ansiedade, medo e insegurança. E em vez de evitá-las, se pergunte
pergunte: o que essas situações têm a me ensinar sobre mim mesmo? Por exemplo, o medo de falar em público te ensina sobre seu medo de julgamento. A ansiedade de rejeição te ensina sobre seu medo de abandono. A procrastinação te ensina sobre seu medo do fracasso. Então você deve fazer uma lista de todas essas situações que você evita por medo, ansiedade ou desconforto. Geralmente essas listas são gigantescas. Confrontar pessoas, falar em público, lidar com críticas, ter conversas difíceis, assumir riscos. Você deve fazer essa lista e analisar item por item, se perguntando: eu evito isso porque realmente não faz sentido para minha vida ou porque só tenho medo? O que você vai descobrir é que 90% das coisas que você evita são exatamente as que poderiam te fazer crescer. Esse é o seu mapa da força mental. E agora que você fez isso, você tem que começar a fazer cada uma dessas coisas que você anotou da lista da menor maneira possível. Se você evita falar em público, você não precisa virar um palestrante de uma hora para outra. Você só precisa falar algo na próxima reunião do trabalho. Você não precisa sair confrontando todo mundo se você não quiser fazer algo. É só dizer não quando não quiser fazer. Isso já é um baita passo. E é claro que mesmo assim vão ter dificuldades. Força mental não é sobre não sentir medo. É sobre sentir medo e fazer o que precisa ser feito mesmo assim. Não é sobre não ter ansiedade, é sobre ter ansiedade, só que não deixar ela controlar suas escolhas. Muitas pessoas acham que não tem um contexto ideal para desenvolver sua força mental. Não tem terapia, não tem tempo. Isso gera frustração e elas sentem que nunca vão conseguir. Mas entender que força mental é construída no dia a dia, nas pequenas escolhas, vai te dar calma para trabalhar com o que você tem agora. E é bom lembrar que além dos obstáculos externos, o seu cérebro vai tentar te sabotar. Você vai pensar: que diferença faz? Eu vou sentir essa ansiedade do mesmo jeito, então é melhor só evitar e ficar de boa, né? Pra que sofrer à toa? É a famosa zona de conforto que o seu cérebro adora. E o pior disso tudo é que as pessoas acham que ser forte é não demonstrar fraqueza. Elas confundem força com insensibilidade. Acham que pessoa forte é aquela que nunca quebra, que nunca chora, que nunca demonstra nenhum tipo de vulnerabilidade. Mas a verdadeira força mental vem da capacidade de você integrar todas as suas experiências, tanto as boas quanto as ruins. Tudo isso numa narrativa coerente sobre quem você é. Quando você alinha sua força mental com sua própria verdade emocional, você tem uma resistência infinita. É o empreendedor que aceita o fracasso como parte do processo. É o artista que usa a rejeição para refinar sua arte. É o pai que transforma sua própria dor em sabedoria para os filhos. Então não encare a força mental como uma armadura que você coloca, mas como uma forma de amor próprio, que aceita todas as partes de quem você é. Olhe ao seu redor, veja quantas pessoas estão fugindo de si mesmas, se escondendo atrás de máscaras, fingindo que são alguém que não são, vivendo vidas que não fazem sentido só para evitar sentir suas próprias emoções. E essa fuga constante gera uma fragilidade muito peculiar. Você tem todas as técnicas de autoajuda do mundo e ainda assim se despedaça na primeira dificuldade real. E é aí que eu te pergunto: até quando? Até quando você vai fugir de quem você realmente é? Até quando você vai construir uma força mental falsa em cima de uma base emocional que você não tem coragem de olhar? Todo ser humano tem um superpoder, a capacidade de se tornar íntegro consigo mesmo. E a partir dessa integridade, você faz escolhas e ações que tornam você genuinamente forte, não só na aparência. Então, investigue as profundezas do seu ser emocional. Aceite o que encontrar lá e use tudo isso como matéria-prima para construir quem você quer ser. Ao encontrar sua própria verdade emocional, você terá uma força que nenhuma técnica externa pode te dar. É claro que você vai ter momentos de fraqueza, mas isso é normal porque você é humano. E é justamente aceitar essa humanidade que vai te dar mais força. É assim que você constrói uma mente tão forte que assusta as pessoas. É sobre você escolher todo dia enfrentar a vida de peito aberto, sabendo que você pode lidar com qualquer coisa que vier. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precise ouvir isso. Até a próxima!